Estamos aqui, eu e você, dando passo diário para que você alcance o seu propósito, que é passar no concurso público, ter uma vida digna. E a partir daí você fazer o que você quiser. Não repara não, o caminho é solitário mesmo. Ou é só você, ou você e pouquíssimas pessoas. Eu fico muito feliz de você estar confiando em mim, de eu fazer parte desse grupo que estou aí te ajudando, colaborando com você nos bastidores do sucesso. E acredite, os bastidores do sucesso é mais importante que o próprio sucesso. E parabéns, vamos começar. Hoje o assunto é muito importante e muito pequeno. O que nós vamos falar? Lembrando, a gente vai falar o que cai em questões de prova. Primeiro, vamos falar do conceito de conservação de solos. O que é conservação de solos? São técnicas e práticas agrícolas que evitam a erosão do solo, a compactação, né? Que são as consequências de não se cuidar do solo. É um conjunto de técnicas. Isso não cai em prova, não. O que cai em prova são os tipos de práticas que conservam o solo. Práticas conservacionistas do solo. Você vai ouvir falar muito isso. Já ouviu falar, né? Então, o que cobra muito são saber os 3 tipos e exemplos desses 3 tipos. Não queria escrever em cima do cavalo, mas não teve jeito. Esse cavalo aí, ó, ele tá aí pedindo para vocês, conservem o solo para eu poder viver no meu habitat natural sossegado. Pois é, ó, essa parte é muito importante. São 3 tipos. O primeiro tipo, não tem uma ordem não, né? Mas vamos lá. Práticas edáficas. O que te lembra essa palavra? Edáficas. Edáficas é tudo que se refere ao solo, né? O que isso quer dizer é o seguinte: essas práticas vão ser práticas feitas no solo, né, para o solo, para se evitar o que nós falamos acima, a erosão e a compactação do solo, que indicam que o solo não vai bem. E agora vamos falar alguns exemplos. Eu não vou escrever todos, mas vamos falar aqui, ó. Controle de queimadas, por quê? Para não se queimar o solo, não se queimar a microbiota, matar os micro-organismos do solo, né? Fazer micro-organismos assadinhos, não, isso não é bom. Então, é para se evitar esse tipo de dano. Esse outro aqui é muito cobrado, adubação orgânica ou verde. Né? No caso aqui são sinônimos. Cai demais em questão. Saber perguntar que tipo, em qual dos 3 tipos se classifica. Pegadinha também muito importante. Às vezes ele vai falar assim, na questão de prova, vai falar adubação. Somente a palavra adubação. É prática conservacionista do solo? Você põe que não é, tá? Porque a adubação ela tem que ser verde ou orgânica. Porque fala adubação fica muito vago. Pode ser uma adubação química, uma adubação foliar. Então tem que estar escrito exatamente assim, adubação verde ou orgânica, para ser considerada uma prática conservacionista do solo. Beleza, olha, tem mais exemplos aqui, ó. Eu não vou escrever que não vai caber. De práticas edáficas, que é aumento da produção vegetal, né, que protege o solo ali, adequação da cultura ao tipo de solo, né, você não vai plantar uma cultura que exige muita água num solo arenoso, porque vai escorrer água toda hora e vai lixiviar o solo e a cultura ainda não vai se desenvolver. É questão de bom senso. Então, práticas conservacionistas edáficas é isso. Só isso, gente. Agora, o segundo tipo, práticas conservacionistas vegetativas. Eu acho mais fácil de fixar na cabeça. Por quê? Esse tipo de prática utiliza a vegetação para a proteção do solo, tá certo? Cobertura morta. Ah, Mileide, mas você falou ali em aumento da produção vegetal. Isso não é prática vegetativa, não? Não, no caso é aumento da produção vegetal viva. Agora aqui, ó, práticas vegetativas, né? Esclarecido aí essa possível dúvida. Cobertura morta, tá certo? Rotação de culturas, utilização de quebra-vento. E tem mais, olha, tem consórcio de culturas, sistema de plantio direto, reposição de matas ciliares. Entende que isso tudo mexe com a vegetação? Então tem mais essas que eu falei aqui que não cabe aqui. Terceiro tipo, práticas conservacionistas mecânicas. Escreve aí no seu caderno. São práticas que evitam diretamente enxurradas, escoamento, né, derramamento de como é que é o nome? Desabamento de terra, essas coisas.
E envolve até um pouco de engenharia civil, construção de coisas, né? Ó, canais escoadouros, terraceamento, distribuição racional dos caminhos e corredores entre as culturas, plantio em contorno, que é justamente obedecer às curvas de nível, né? Importante aí fazer a topografia e plantar obedecendo às curvas de nível, obedecendo à natureza, né? Enfim. O que mais tem? Olha, tem construção de sulcos e camalhões em pastagens, esse tipo de prática, ok? Então, resumindo mais uma vez, é muito importante você saber que são 3 tipos de práticas conservacionistas e exemplos de cada uma delas, ok? Vamos para as questões para você praticar. Fazem parte dos objetivos fundamentais da conservação de solos, exceto, cuidado com esse exceto. Ou seja, o que se pretende obter conservando os solos? Só que ele quer o exceto, tá certo? Instaurar um processo de progressiva restauração da biodiversidade vegetal e animal. Você consegue isso fazendo uma conservação do solo, fazendo aquelas práticas conservacionistas? Consegue, sim. Você recupera a natureza e, consequentemente, tudo, né? A microbiota, né? Os micro-organismos, os vegetais e tudo mais. Tá certo, isso é uma coisa boa que a gente consegue fazendo conservação de solos. Letra B, melhorar as condições de desenvolvimento vegetal. Sim, um vegetal num solo feliz é um vegetal feliz, está tudo certo, tudo em harmonia. Letra C, reduzir a exposição do solo às intempéries climáticas. Perfeito, porque essas intempéries climáticas vão causar intemperismo, né, erosão nele. A gente quer preservar o máximo da sua estrutura física e química. Preservar os recursos hídricos, lógico, solo e água estão intimamente ligados. Você sabe disso, né? É óbvio, né? Enfim. Então, olha só, a D está certa e o gabarito é a letra E. Por quê? Olha só, diminuir a infiltração de água no solo. Gente, não, é o contrário. Nós queremos aumentar, queremos que o solo seja aquele grande material poroso que absorva a água. Até porque se não houver uma boa infiltração de água no solo, vai haver erosão laminar, vai haver uma destruição total. Então aqui, ó, está errado, porque nós queremos que aumente a infiltração e não diminua. E logo o gabarito é a letra E. O solo é um recurso do meio ambiente e constitui substrato natural para o desenvolvimento das plantas. Para controlar as perdas de solo, é de fundamental importância a utilização de práticas conservacionistas. Sabemos disso, né? São práticas conservacionistas de caráter vegetativo, exceto. Então vamos fazer o seguinte, vamos identificar quais são as práticas conservacionistas vegetativas. E quando a gente identificar, a gente elimina a alternativa, porque ele quer o exceto. O que você lembra de cara, assim? É mexer com a vegetação em prol do solo, tá certo? São as mais usadas, as mais comuns, ó. Letra A, sistema de plantio direto. É uma prática vegetativa, o povo vê aqui de vegetativo. Adubação verde, é edáfico. Eliminamos essa alternativa porque essa aqui é edáfica. Ele quer onde não tem nada de vegetativo. Letra B, sistema de plantio direto. De novo, é prática vegetativa. Ele quer o exceto, então não é o gabarito. Letra C, florestamento e reflorestamento e adubação verde. Olha só. Adubação verde, a gente sabe que é edáfica, não é? Vou pôr de outra cor aqui. É uma prática edáfica. E o tal do florestamento e o reflorestamento? Você pode pensar, é vegetativo também. Gente, mas olha a pegadinha, não é vegetativo. O simples ato de plantar ou reflorestar, por si só, não é uma prática que conserva o solo. Se você não souber as técnicas, se você não escolher a cultura adequada, entendeu? Você vê a polêmica que gira em torno da cultura do eucalipto. E, na minha opinião, ela não conserva o solo. É um plantio, tá lá, floresta de eucalipto. Mas não é uma prática conservacionista, tá certo? Então tem que ter muito cuidado. Então, que tipo de prática é essa? Na verdade, nenhuma. Não é uma prática conservacionista. Um exemplo é uma floresta de eucalipto. Não conserva em nada o solo. O gabarito é a letra C. Mas vamos classificar as outras? Na A e B vimos, né? Classificamos ali e tal. Agora na letra D, aqui, de novo.
Florestamento e reflorestamento, por si só, não é nem prática conservacionista. Cultivo em faixas. Cultivo em faixas é uma prática mecânica. Letra E, cultivo em faixas mecânica e rotação de culturas é uma prática vegetativa. Ok? Portanto, o gabarito é a letra C. Mais uma observação para quem ficou em dúvida. Por que florestamento e reflorestamento não é uma prática conservacionista? Porque a gente tem que estar explícito que tem que florestar com uma vegetação nativa, em caso de florestamento e reflorestamento. Ah, Mileide, mas, por exemplo, rotação de culturas envolve espécies não nativas. Plantio direto envolve espécies não nativas, mas você usa a vegetação, a cobertura dela para proteger o solo, por exemplo, né? Você usa a rotação para uma repõe nitrogênio, no caso da soja, a outra é carbono, equilibra a relação CN, tem todo um princípio, um benefício por trás. Agora, o simples fato de reflorestar e não estando claro que é uma espécie nativa, não se enquadra em conservação de solos. Beleza? Eu espero que tenha esclarecido aí para vocês. Não caia nessa pegadinha. A compactação do solo é uma das problemáticas atuais em discussão na agricultura e, dependendo do estado de compactação que o solo atinge, pode comprometer o desenvolvimento adequado das plantas. Além disso, são características decorrentes do processo de compactação do solo, exceto... Nós vamos ver aqui quais são as consequências de se compactar o solo, e você sabe que isso não é bom. E a partir daí a gente acha o gabarito. Ao compactar o solo, você reduz a macroporosidade? Sim, né? Até meio óbvio, né? Você comprime o solo, os poros de ar vão sumindo, tá certo? Né? Macroporosidade é os poros, né, cheios de ar que tem no solo. Você compacta, você aperta ele, você reduz. Isso é até um pouco lógico. Então, é uma consequência da compactação do solo. Mas não é o gabarito, porque ele quer o exceto, tá certo? Redução da aeração do solo. É quase um sinônimo da letra A, né? Macroporosidade, microporosidade são poros com ar. Então, é a aeração do solo. Você compactando, apertando o solo, você tira o ar do solo, né? Literalmente, você deixa ele sem ar. Letra C. Ao compactar o solo, você causa um aumento da resistência à penetração das raízes? Sim, é lógico, diminui-se o espaço, né? Onde tem ar é onde as raízes ocupam aquele espaço ali. Então, você apertando o solo, deixando o solo praticamente só sólido, você diminui a penetração das raízes. É óbvio, né? É meio óbvio, né? Essa questão é fácil. Então, o gabarito é a letra D, né? Ao compactar o solo, há um aumento da infiltração de água? Lógico que não, pelo contrário, é uma diminuição. Né? Você compacta o solo, ele não consegue absorver a água. Pelo contrário, a água escorre por cima do solo, não consegue infiltrar ali, e aí causa erosão laminar, aquelas coisas todas, né? Então, o gabarito é a letra D. Não causa aumento. Ao comprimir o solo, você causa uma diminuição da infiltração de água. Muito fácil a questão. Gabarito, letra D. Dentre as práticas de manejo e conservação do solo e da água, temos as práticas edáficas, vegetativas e mecânicas. Essas práticas visam proporcionar uma menor perda de solo e maior infiltração de água no solo, que isso é bom, lembra? São consideradas práticas mecânicas. Assinale a alternativa correta, né, que tem essas práticas mecânicas. Beleza, ele quer saber especificamente as práticas conservacionistas de caráter mecânico. Vamos lá. Letra A, regeneração. Não está muito claro, né, se é regeneração do solo, das plantas, enfim. E não é uma prática, até porque está muito vago isso, né? Bordaduras. Bordadura seria como se fosse uma espécie de quebra-vento, utilização de plantas ao redor da cultura principal também para hospedar patógenos indesejados, enfim, né? E ele quer só mecânica, né? Palhada. Palhada de quê? Vem lá do plantio direto. Você tem a palhada, cobertura seca da cultura anterior, usa para cobrir o solo. É uma prática vegetativa. Aqui eu vou pôr vegetativa, tá? Se for considerar quebra-vento, tá certo? Adubos verdes. Não tem nada de mecânico aqui, então não é essa alternativa. Manta vegetal, queimadas e adubos verdes. Olha só, vamos ganhar tempo. Já vimos, já sabemos
Manta vegetal. Eu vou entender aqui como uma cobertura vegetal, um sistema de plantio direto. Vou pôr vegetativo. Queimadas. Queimadas não é prática de conservação do solo, não. Nem edáfica, nem mecânica, nem... Pelo contrário, né? Na prática edáfica, você quer o controle de queimadas. Se tivesse escrito controle de queimadas, eu podia classificar como edáfica. Mas só tá queimadas, não dá para classificar em nada. Tá certo? Então não é nada. Esse aqui não é o gabarito da questão. Terraços. Terraços. Falamos nisso. Terraços é sim uma prática mecânica. Terraceamento, né? Nós falamos. Canais divergentes. Sim, são canais para impedir que haja um fluxo preferencial da água e evitar enxurradas. Você dividir o escoamento da água em vários canais. É uma prática mecânica. Taludes também é uma prática mecânica. Para quem não sabe o que é talude, mostra a figurinha aí. Beleza. Manta sintética também é uma prática conservacionista de caráter mecânico. Tá certo? Olha, gente, esse aqui é o gabarito. Que maravilha. Vou pôr aqui, mecânico. Esse é o gabarito. Até marcar aqui. Mas vamos ver as outras alternativas. Aprender a classificar. Gabião. Que é isso, gente? Gabião. Mostra aí, editor. Lembrou? Quando você viaja nas rodovias, você vê muito isso aí para evitar desmoronamento de terra. É uma prática conservacionista mecânica. Dissipadores. Gente, não tá vago isso. Bom, eu não tô lembrando de nada aqui. Dissipador, não. Não vou classificar em nada, não. Fertilização. Também, por si só, não é considerado uma prática conservacionista. Nem mecânica, nem edáfica, nem vegetativa. Se fosse adubo verde, orgânico, beleza. Mas fertilização não é prática conservacionista. Taludes é, sim, mecânica. Mas o que está destoando aqui é fertilização, que não é. E dissipadores, para mim tá vago isso. Se para você sabe aí, beleza. Mas só a fertilização já elimina a alternativa aqui. Não é. Micro-organismos. Como assim, gente? O micro-organismo é um micro-organismo. Cobertura morta. Cobertura morta é uma prática vegetativa. Revegetação. Tá, e não fala se é de mata ciliar, se não é. Cai naquele mesmo caso de florestamento e reflorestamento. Se for de mata ciliar, nativa, né? Ou de mata ciliar. De mata ciliar, de vegetação nativa, é uma prática vegetativa. Agora, se for revegetação de qualquer outra espécie, sem um critério, sem um benefício, não dá para classificar em nada. Palhada. Palhada, tá, por si só ela é uma palhada, é um objeto, não é uma prática. Mas eu vou entender aqui como aquela palhada que se usa no sistema de plantio direto. Então eu vou entender dessa forma, que é a palhada que é usada no sistema de plantio direto, portanto é vegetativa. Mas beleza, ele quer mecânica, não é o gabarito é a letra C. Beleza, mais uma questão para a gente aprender. Avalie as afirmativas a seguir a respeito das práticas de caráter mecânico para a conservação do solo. Mais uma vez, ele está cobrando práticas só de caráter mecânico, tá? Não importa se as outras também sejam práticas, mas se for edáfica ou vegetativa, não serve, tem que ser mecânica. Plantio em nível ou contorno, falamos sim, é uma prática mecânica, beleza. A letra 1, ou o item 1 está certo. Terraceamento também, fazer terraços é uma prática mecânica para se conservar o solo. Adubação verde, estamos cansados de saber que não. Distribuição racional de estradas e carreadores, sim, né? Foi o que eu falei no início, nós vimos no início. Distribuição racional dos caminhos e corredores, né? Pode ser também de estradas e carreadores, tá certo? É uma prática mecânica. Item 5, rotação de culturas, que sabemos que é uma prática vegetativa. Logo, as certas aí 1, 2 e 4. Letra A, achamos. Este aqui é o gabarito. Avalie as seguintes assertivas sobre as estratégias de combate à erosão no solo. Como que na prática a gente combate a erosão? Redução da energia de impacto das gotas de chuva na superfície, com aumento da cobertura vegetal, visando reduzir a desagregação do solo. Tá certo, nessa questão ele não quer saber quem é edáfica, quem é vegetativa, quem é mecânica, ele quer saber o que se faz.
independente de qual classificação seja. Beleza, a gente diminuindo o impacto no solo, você diminui a desagregação, a erosão, você conserva o solo ali. E aumentando a cobertura vegetal para protegê-lo, melhor ainda. É uma prática, sim, que combate a erosão. Tá certa. 2. Aumento da capacidade de armazenamento de água no solo, através da melhoria da infiltração de água no perfil do solo, objetivando a diminuição do deflúvio superficial, que é o que? A perda de água superficialmente. A água não chega nem a filtrar, ela já bate e escorre para o lado. Isso é ruim. E a gente sempre, gente, conservação do solo, a gente quer aumentar a infiltração de água no solo, para ele absorver, para ele ser essa esponja aí maravilhosa que a natureza fez. Então tá certo que aumentar a infiltração de água no solo é a mesma coisa que aumentar a sua capacidade de armazenamento de água no solo. São sinônimos, né? 3. Controle do escorrimento superficial. Show, né? Ou erosão laminar, né? Também falado. Proporcionando a redução do desgaste do solo pelo processo erosivo, com consequente redução da poluição dos mananciais por sedimentos ou insumos agrícolas. Né? O assoreamento impedir isso. E regular o regime hídrico da bacia hidrográfica, ou seja, manter o ciclo da água funcionando ali direitinho. Tá certo, muito bom, olha, questão ótima para você estudar, quando dá tudo certo assim. O gabarito e a letra E, todas estão corretas. Certa resposta.